Boa noite a todos. Hoje o painel será sobre o direito e medicina, o que a pandemia da Covid-19 revelou. Sou o Dr. Marcelo Royer, presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Catarina, membro da Comissão Especial de Cultura e Arte do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Saúdo os colegas de painel e de profissão, Dr. Wilson Conner Campos, presidente da Comissão de Direito de Saúde da UB Santa Catarina, e doutora Sandra Krieger, nossa conselheira federal e presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. E ao nosso nobre convidado, doutor Ivan Leal de Moura Júnior, médico infectologista do CEDAP Blumenau, formado em medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e infectologia pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Quero saudar o nosso presidente da OAB de Santa Catarina, Dr. Rafael Horn, aos coordenadores científicos, Dr. Pedro Miranda, Dr. Marcos Vinícius, bem como a coordenação de comissões compostas pelas doutoras Clarice Medeiros e Gisele Cavichinchim, e ao já nominado Dr. Pedro Miranda. Quero agradecer aos colaboradores da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, Jéssica, Thaís, Joyce, Vitória, Richard, o pessoal da TI e diversas pessoas que fazem esse mês da advocacia acontecer. O painel durará 90 minutos impreterivelmente. Desta forma, passo a palavra ao palestrante Dr. Ivan. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar do painel, principalmente na figura do Dr. Marcelo. Então, muito obrigado pelo convite. E hoje eu vou ser assim, eu recebi uma missão quase, bem simples de tentar fazer um link entre a medicina e o direito, mas eu vou tentar, nessa missão simples que o Dr. Marcelo me passou, eu vou tentar fazer um resumo de certos termos, de certas situações que a pandemia nos trouxe, que normalmente a gente não está acostumado. Então, eu vou trazer isso para nosso conhecimento. Eu gostaria que, se houvesse alguma dúvida, se houvesse algum comentário, por favor, me ajudem, mas eu vou tentar ser sucinto. Apesar de que sucinto, aqui hoje numa sexta-feira, e sobre um assunto tão, digamos assim, atual, que é essa pandemia, se bem que eu vou trazer também alguns aspectos lá de 1918, que eu acho importantes na gripe espanhola, porque quem não conhece a história está fadada a repeti-la, e algumas falhas estão bastante gritantes nesse nosso combate. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem e também trouxessem alguns aspectos para que a gente pudesse conversar e debater a respeito disso, certo? Eu tenho uma apresentaçãozinha em PowerPoint que eu fiz. Então, num primeiro momento, eu gostaria de trazer essa dúvida, O que a pandemia nos revelou no primeiro momento. Então, o que eu acho importante da gente conversar? Então, se nós precisamos falar sobre a pandemia do Covid-19, eu acho que a melhor forma da gente começar é conhecendo uma outra pandemia que nós tivemos em 1918, que foi a da gripe espanhola. E eu começo esse nosso painel com essa foto. Eu acho importante que fotografia, para quem gosta, é sempre algo que nos traz muita informação. Então, eu gostaria de que vocês prestassem atenção em algumas coisas aqui. Primeira coisa, a gente vê que o tal do distanciamento social, que é um termo novo, que veio ao nosso conhecimento, numa enfermaria de 1918, vejam, não existe, Então, nós temos aqui vários pacientes perfilados, eles estão sem distanciamento social, nós temos ali ao fundo uma enfermeira e só ela usa máscara, ao lado nós temos um segurança que faz a segurança da porta para que nenhum desses doentes fuja, que eu acho importante também se destacar nessa fotografia. Então, temos uma janela aberta também, que já é um conhecimento que em 1918 nós tínhamos já, eu vou depois contar para vocês por que nós já tínhamos esse conhecimento, mas que reflete bem uma das formas que a gente tem de combate à pandemia hoje, que é sobre o distanciamento social, que eu vou falar um pouquinho, e depois vou falar sobre isolamento também. Mas eu acho que essa foto é importante porque ela traz esse
primeiro, digamos assim, eu faço essa provocação de que isso não é algo tão novo e que a gente precisa encontrar uma forma de, aprendendo com a história, trazer isso para os nossos dias, né? Esses conceitos novos, então eu vou falar um pouquinho sobre esse vírus, esse SARS-CoV-2, por que ele é tão importante? Porque, na verdade, esse vírus ele é muito novo para nós. Apesar de nós termos já um quadro do SARS, é importante a gente saber o que é o SARS, né? SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, do inglês, né? Síndrome respiratória aguda grave, certo? Ele já tinha aparecido em 2002 e em 2003, né? E um primo irmão dele, que é o MERS, né, que é o Middle East Respiratory Syndrome, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, já tinha aparecido em 2013. Mas um vírus de tamanha transmissibilidade como o SARS-CoV-2, ele não tinha aparecido ainda, certo? Nem lá na gripe espanhola, como algumas pessoas já tentaram fazer um link, fazer uma ligação entre os dois, nem esse vírus da gripe foi tão contagiante, tão infectivo quanto esse SARS-CoV-2, certo? Tanto que, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a infecção uma pandemia, porque ela atinge vários países, né? E a transmissão se dá por partículas respiratórias. A gente fala muito em partícula respiratória e depois as pessoas ficam perguntando o que é isso. Eu vou traduzir isso para esses termos da medicina para o direito, certo? Então, olha só, eu acho importante a gente conversar do porquê que esse vírus é tão novo, o que ele trouxe de diferente para nós, né? A taxa de contaminação do Covid é muito elevada, ela está acima de contaminação de vários outros vírus conhecidos, né? Eu vou trazer alguns nomes que são estranhos para vocês, mas eu acho importante a gente conversar. Por exemplo, o vírus Coxsackie ou vírus influenza, vírus para-influenza. Nesse caso do Covid, né, o SARS-CoV, veja só, de um contaminado, ele pode rapidamente, tá, se transmitir para 3, certo? E esses 3 para outros 3 e assim sucessivamente numa cadeia geométrica muito rápida. Então, é intensa essa transmissibilidade. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado para que a gente entenda por que a Organização Mundial de Saúde tratou isso como uma pandemia. Essa alta transmissibilidade, ela pode, sim, trazer para o paciente poucos sintomas. Isso é real. Tá? 80% a 85% desses pacientes vão ter poucos sintomas, mas 15% deles vão evoluir mal. E é esses 15% que a gente precisa proteger, porque esses pacientes têm alto risco de irem a óbito. Então, nós precisamos, de alguma forma, proteger esses pacientes, certo? E por que a gente fala sobre isso, né? Por que a gente trata isso como uma pandemia? Se nós pegarmos esses casos, e todos eles são logarítmicos, né? Ou seja, a cada bolinha que vai crescendo, nós vamos subindo 1000 casos, vamos dar uma olhada que isso realmente se tornou uma pandemia, porque nós temos muitos casos em muitos países, praticamente no mundo inteiro, e esses pacientes que são graves, ou seja, que representam 15% dessa população, no mundo inteiro, vão sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Não existe sistema no mundo que tenha a capacidade de aguentar 15% da sua população com uma doença grave. Então, é isso que é importante a gente trabalhar. Gostaria, principalmente, que vocês vissem, né, os números dos Estados Unidos, que hoje são o maior número de casos no mundo, né, e de como nós também não estamos muito longe. Aí que está, o nosso país aqui, o Brasil, infelizmente, né, já está se aproximando, assim como outros países desenvolveram também quadros graves que acabaram por sobrecarregar o sistema de saúde, que no final das contas é o que a gente precisa preservar, né, que é o famoso número de leitos de UTI que a gente tanto fala. Então, quando a gente vai falar sobre esse vírus, é importante a gente saber o que ele tem de diferente, por que ele provavelmente causa tantos problemas, né? Quando a gente vê a forma desse vírus, ele parece que tem essa coroa, e por isso o nome coronavírus, né? E essa proteína aqui, essa proteína que a gente chama de spike, ela é a grande vilã desse vírus, que essa proteína ela tem uma capacidade de se ligar às nossas células muito maior do que os vírus comuns. Por isso até que algumas pessoas comentaram no primeiro momento que era um vírus fabricado. Não, não é. Podem ficar despreocupados com isso. Ele não é um vírus fabricado, não. Ele é um vírus natural, que ele é uma provável mutação daqueles vírus que eu falei anteriormente, do SARS e do MERS,
e infelizmente ele é um vírus extremamente fácil de pegar, né, pelo ar. E quando eu gosto de trazer isso, eu trago junto com esse gráfico, que esse gráfico ele é fantástico. Eu vou tentar traduzir para vocês ele. Esse aqui é uma projeção feita numa universidade aqui do Brasil que tem um excelente trabalho com epidemiologia, que é a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tanto que eles fazem essas projeções para o Rio Grande do Sul. Vejam só que fantástico. No período de 20 a 27 de março, eles começam a ver o número de casos. E o que eles trazem? Eles trazem esse novo termo que para nós, agora, já virou comum, que é a curva. E o que a gente faz com essa curva de transmissão? Nós queremos o achatamento da curva. Só que as pessoas não sabem o que significa isso, né? Então, veja, começa em março o nosso estudo e ele vai passando por abril, vai até o final de abril e final de maio. O achatamento da curva seria essa curva verde que no primeiro momento ela desaparece, mas ela vai aparecendo aqui para o final. Ou seja, depois que a gente tem o caso 50 na nossa população, essa curva ela vai se mantendo mais ou menos perto, né, da linha que a gente chama de linha Y, certo? O que significa isso? Significa que a gente mantém uma infecção controlada. Por que a gente chega nessa curva verde? Porque a gente consegue fazer um isolamento bastante bom. É um isolamento em que nós protegemos os suscetíveis e nós protegemos também aqueles que podem vir a contaminar esses suscetíveis. Então, nós fazemos o que a gente chega muito perto do lockdown, que eu também vou falar, certo? Já numa curva não tão boa quanto a curva verde, é essa curva roxinha aqui, ó, que também começa ali atrás e vem, só que ela já tem uma infectividade maior, certo? Nós temos uma nova curva também, que o isolamento daí praticamente já não é feito, que é essa curva azul, vejam só, que daí ela realmente traz um nível maior de contaminação, e aí a gente tem o desastre total, que é essa curva rosa, que seria a ausência do isolamento, certo? O que aconteceu? Eles fizeram esse algoritmo baseado num algoritmo americano, eles trouxeram esses dados, e eles praticamente conseguiram, até o finalzinho de maio, vejam bem, conseguiram os dados reais. Vejam, eles conseguiram se aproximar dos dados reais até o finalzinho, que daí realmente o número de casos foi além. Ou seja, lá para o finalzinho de maio, nós tivemos um problema sério com o nosso isolamento, que as pessoas começaram a achar que estava tudo bem, que não tinha mais casos, começaram a voltar a se aglomerar, começaram a tentar voltar para a sua vida normal, e o número de casos começou a subir. Então, veja, eu acho importante esse gráfico porque ele mostra que se nós tivéssemos conseguido manter esse isolamento por um período maior, veja bem, a gente poderia ter achatado a curva um pouquinho mais, né? Mas, infelizmente, não conseguimos, certo? O que nós fazemos, então? Nós temos um vírus, esse vírus não tem, num primeiro momento, uma farmacologia que nos dê uma possibilidade de cura, nós não temos algo que nos dê uma proteção, né, com remédios, com medicamentos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de intervenções que não sejam farmacológicas, que não sejam de medicação. Então, o que nós temos disponível? Nós temos disponível o que nós tínhamos em 1918. Olha, que coisa! Depois de 100 anos, a gente tem os mesmos, né, as mesmas possibilidades que nós tínhamos para combater uma pandemia. Nós temos a quarentena, nós temos o distanciamento social e nós temos o isolamento. São termos novos, realmente, são assustadores no primeiro momento, porque normalmente quando a gente fala isso, a gente está falando de alguma coisa bem grave. Então eu vou tentar desmistificar isso para vocês. Está aqui a nossa principal causa, né, dos nossos problemas atuais. Eu trouxe isso para vocês não para causar impacto, mas para mostrar uma coisa importantíssima disso, que é a distância que um espirro, a distância que a tosse vai e até onde isso pode ser prejudicial para nós, né, que é importante. O que é uma quarentena? Quarentena, gente, é todo o período de resguardo que a gente tem que fazer quando a gente encontra alguém que tem da doença. Por exemplo, eu tenho trabalho, estou trabalhando, estou fazendo todas as minhas medidas, eu estou usando máscara, eu estou fazendo higienização, mas eu acabo descobrindo que essa pessoa que eu trabalho junto está com Covid. Então, no período de 2 a 14 dias, eu preciso ficar afastado de qualquer outra pessoa. Mas por quê? Por que eu preciso ficar afastado? Para que eu não
passe o COVID para outras pessoas, mesmo que eu não tenha sintomas. Isso também é algo novo, porque normalmente quando nós temos sintomas, a gente, obviamente, tenta fazer isolamento, mas existe um grande número de pacientes que não apresentam sintomas, como eu falei para você, são 85%, e mesmo assim eles vão transmitir. Então, nesse período de 2 a 14 dias, nós podemos ser transmissores. Então, nós precisamos ter esse cuidado que, numa média mais ou menos de 5 dias, a gente pode transmitir o vírus sem que nós tenhamos nada. Então, é importante que a gente faça essa quarentena. E essa quarentena ela está sendo exigida em vários países, inclusive. Se a gente for viajar para a Inglaterra, por exemplo, chegando na Inglaterra, nós precisamos fazer 14 dias de quarentena. Isso é uma obrigação no país, certo? Além disso, além da quarentena, nós temos essa questão do distanciamento social. O que é o distanciamento social? É esse afastamento físico de outras pessoas. Ah, mas não é a mesma coisa que em quarentena? Não. A quarentena seria você ficar afastado de qualquer pessoa, né? Nessa aqui é uma margem de segurança que a gente precisa ter dos sintomáticos e dos não sintomáticos. Normalmente aqui nós utilizamos um perfil de 2 metros, mas é que normalmente esses 2 metros eles estão associados com a medida americana, que é de 6 pés, né? E isso também se deve ao fato de que essas gotículas de saliva, que inclusive quando nós conversamos, a gente expele, essas gotículas elas são mais pesadas que o ar. Então, determinado ponto depois que nós falamos, ou seja, que nós colocamos essas partículas de saliva no ar, elas caem. E elas caem nas superfícies. Então, esse é o grande problema e por isso que a gente precisa higienizar essas superfícies, porque depois de um determinado tempo, nas maçanetas, nas mesas, nos lugares em que nós sentamos, nós podemos entrar em contato com o vírus sem que a gente saiba. Então, é importante a gente ter esse cuidado também, certo? Isso aqui é importante na questão que eu chamei a atenção do porquê daquela foto da tosse, né? Numa exalação, quando nós conversamos, nós temos a presença de gotículas. E essas gotículas, só pelo fato de estarmos conversando, só pelo fato de estarmos respirando normalmente, ela consegue viajar até uma distância de 1,5 m, 2 metros. Então, a gente tem que ter esse cuidado, certo? E quando a gente espirra, a gente pode chegar até a 8 metros. Então, isso é importante. Talvez por isso que a gente precise tanto conhecer esses mecanismos, conhecer do porquê do distanciamento social, porque muitas vezes as pessoas elas reclamam de por que eu estou usando máscara, por que eu preciso fazer isso, para que a gente não realmente tenha essa transmissibilidade maior dessas gotículas e aumente cada vez mais a possibilidade das pessoas, principalmente das pessoas doentes, entrarem em contato com o vírus. Acho que é importantíssimo esse gráfico, porque ele mostra bem essa questão da distância e para a gente ter esse cuidado não só conosco, mas também com as pessoas que convivem, porque muitas vezes a gente não tem sintoma e a gente está transmitindo o vírus. Isso aqui já é novo, certo? Alguns dados, eu estou trazendo já esses dados de julho e de agosto. Isso aqui é uma escola em Copenhague, certo? Vejam só que para fazer, para estar na sala de aula, já existe essa questão do distanciamento social entre os alunos. Aí vocês me perguntam, mas eles não estão usando máscara, né? A primeira pergunta. Só que para fazer parte da sala de aula nesses países, obrigatoriamente você tem que ser testado. Então, você só consegue ir para a sala de aula, sendo o professor, sendo as crianças, se você faz o teste é negativo. Se você entrou em contato com alguém, ou se você tem um teste positivo, você não vai voltar para as aulas, você não vai voltar para esse convívio, mesmo com distanciamento, certo? Um terceiro ponto é o isolamento, né? Esse é tirar completamente o indivíduo do convívio social, certo? Esse caso, o isolamento, é para que não haja propagação da doença. E nós trabalhamos com o sentido, da extinção da infectividade, ou seja, as pessoas não transmitirem mesmo. O problema do isolamento maior hoje em dia qual é? É as pessoas aceitarem o isolamento, porque o que nós estamos vendo é que depois de um determinado tempo, e inclusive eu quero que o painel foque nisso também, nós temos problemas com o isolamento, com essa questão de que as pessoas não estão mais se tolerando, nós temos muita questão de violência doméstica, nós temos questão também de que as pessoas estão voltando a fazer festas, estão tentando voltar para a praia. Então, são situações que a gente vai ter que conversar porque está havendo uma quebra desse isolamento, sim. Isso é normal, as pessoas querem voltar para a rua, querem voltar para suas atividades, mas isso
está sendo precoce, isso não está sendo adequado. Eu trago também um conceito secundário de auto-isolamento, que essa é a parte importante, que isso faz parte das doenças, da etiqueta das doenças infecciosas, né? Se a pessoa tem tosse, se a pessoa está com febre, se a pessoa tem sinais de um resfriado, sinal de resfriado pode ser síndrome respiratória, então tenha o cuidado, não vá ao trabalho, não vá à escola, não vá às ruas, né? Aí as pessoas dizem para mim, mas Ivan, já está tudo fechado mesmo, eu não tenho como ir. Mas as pessoas vão, né? Por exemplo, domingo agora é Dia dos Pais. E eu tenho quase certeza que muitas pessoas vão visitar os pais, mesmo no isolamento. Então tem que ter essa etiqueta, tem que ter esse cuidado, principalmente com as pessoas vulneráveis. Está ali, vamos poupar as pessoas do adoecimento, né? E vamos usar máscara. Eu acabei de mostrar duas figuras que eu acho importantes, que são o quanto essas gotículas percorrem e quanto de vírus elas levam. Então acho que é importante as pessoas terem esse cuidado. E uma das formas a gente vê isso é que nos países orientais, por exemplo, no Japão, né, sempre se usou máscara. Pessoas que já tinham esses sintomas respiratórios usavam máscaras no dia a dia. E isso precisa ser algo que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, certo? Então, hoje em dia, nós temos essas plaquinhas em todos os lugares, não tem mais erro, precisamos ter o uso da máscara, sim, precisamos ter esse cuidado conosco e com as pessoas que a gente convive, sempre a máscara que proteja o nariz e a boca. Lembrem-se daquele gráfico que eu trouxe do distanciamento, né, da distância que a gotícula vai, que acho que é importante. E aí a gente trabalha com isolamento populacional. Aqui é um pouquinho mais complicado. Por que isso? Porque daí é a tendência de proteger pessoas vulneráveis. Né? No nosso caso aqui, desses 15% dos pacientes que ficam mais graves, a grande maioria deles são idosos ou portadores de doenças crônicas, né? Também a gente pode chamar aqui, como eu puxei, né, os recém-nascidos, os idosos ou pessoas que já tenham alguma outra doença, alguma doença de bastante tempo, que pode trazer algum problema, né? Aqui, gente, entra muito a questão da diminuição da exposição. Tem que se preocupar com suscetíveis, né? Não com quem dissemina a doença, mas com as pessoas que já têm alguma possibilidade de terem a forma grave. Então, o isolamento populacional serve para nós termos esse controle, né? E isso que é importante, né? O isolamento populacional não é algo novo, é algo que já vem desde 1918, que eu acho importante a gente conversar. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isolamento vertical, vai ser uma coisa bem rápida, mas só para trazer o conceito, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia de 1918, né? O que eu acho importante? Vou trazer essas 3 peças históricas, porque isso é muito interessante da gente perceber, né? A ideia de micro-organismo, ou seja, vírus, bactérias, né, elas são ideias que vêm na segunda metade do século XX. Ou seja, quando aconteceu essa primeira pandemia, ninguém tinha a menor ideia para a gente falar sobre bactérias, sobre vírus. Então, a gente não tinha absolutamente nada. Então, a gente tinha que trabalhar muito com essa questão das possibilidades, né? Então, o primeiro cara que trouxe alguma coisa para nós e disse assim, olha, realmente tem alguma possibilidade da gente entrar em contato com alguns micro-organismos que talvez causem problemas, foi o médico Ignaz Semmelweis, né? Que fala muito sobre a questão da higienização das mãos, né? Que é esse nosso amigo aqui, ele conseguiu diminuir muito as infecções bacterianas só pelo fato de diminuir, de lavar as mãos após qualquer ato cirúrgico, qualquer ato que envolvesse contato com sangue. Ou seja, isso aqui era uma ideia sensacional, feita sem nenhuma ou praticamente nenhuma tecnologia. Isso que é importante. Então, ele conseguiu, só pelo fato de provar que lavando as mãos, fazendo a limpeza e a higienização, a gente tinha um controle de muitas doenças. Então, ele falou o seguinte, olha, se a gente tem contato... 5 minutinhos? Já? Eu tinha tanta coisa para falar ainda. Mas olha só. Vamos lá, eu vou tentar ser bem sucinto nesses últimos minutos. Então, ele consegue fazer isso, ele traz para nós todas essas possibilidades, né, de limpeza, e isso, acontecendo em 1918, a gente ainda está trabalhando com a ideia de que nós não temos nenhum antibiótico, nós não tínhamos antivirais, não tínhamos antibióticos, então o primeiro cara que vai desenvolver um antibiótico em larga escala vai ser o Fleming em 1950. Ou seja, ainda tem muito tempo, desde 1918 até 1950. Então,
que a gente vai fazer em 1918, né, basicamente? É o isolamento, certo? E aqui eu trago a notícia do Rio de Janeiro, né, em 1918, esse jornal, o Rio é um vasto hospital, né, a invasão da influência espanhola, a desídia criminosa do governo, acreditem, não é 2020, isso é 1918, certo? O povo sofre com os horrores da exploração, o socorro, né? Alguma coisa a gente tem que aprender com a história. Então, aqui eu ia falar um pouquinho sobre o lockdown, sobre o que significa isso, mas eu acho interessante falar nesse gráfico, né, que o que era o lockdown? Quando eles conseguiram controlar principalmente essa questão do caos social, ou seja, que eles conseguiram colocar que as pessoas iriam morrer se elas não fizessem o isolamento, se elas não fizessem o distanciamento, eles conseguiram um controle, que é essas duas linhas aqui, no metade. Quando eles não conseguiram, realmente o número de casos foi muito alto, tá? E quando eles conseguiram além da conta, ou seja, além de isolar, fazer com que os pacientes ficassem distantes, e tentando, acreditem, em 1918, fazer as medidas de higienização, eles, praticamente não tiveram casos. Então, isso é importante da gente notar de diferente, né? Eu ia falar um pouquinho sobre epidemiologia, dessa questão econômica, da educação, de como tudo isso realmente está ligado, né? As alternativas que eram a verticalização, né? O isolamento vertical, da gente proteger os vulneráveis, a regionalização de cada resposta, né, vir do seu município, do estado, da província, da região. Isso está sendo feito agora nos Estados Unidos e na Europa, eles estão conseguindo um controle mais ou menos adequado, alguns lugares estão conseguindo, outros não. A Inglaterra foi, depois de um caos, ela está conseguindo voltar ao normal. A Suécia é uma situação que a gente precisa estudar ainda. E tem a questão da temporalidade, né, que é a Coreia do Sul. Estava super controlado, de repente teve um novo surto, principalmente depois que os jovens voltaram à rua, né? Tem alternativas que eu iria falar, mas eu gostaria de terminar falando então sobre a imunidade, né, sobre a imunização. O que é imunidade? Então, os azuizinhos são os saudáveis, e os vermelhos, aqui no caso, são as pessoas que têm o Covid. Certo? Depois de algum tempo, não havendo uma imunização, o que acontece? A grande maioria vai ser infectado. Como eu falei, 85% vão ter sintomas leves ou ausência de sintomas e a gente provavelmente vai ter uma vida normal. Eu digo provavelmente porque tem coisas novas aparecendo, certo? Depois a gente pode até falar sobre isso. Se nós temos na população normal, sem vacinas, já algumas pessoas que são imunes, essas pessoas imunes, elas têm a capacidade de fazer o quê? De proteger as pessoas suscetíveis. Apesar de um grande número, né, ainda entrar em contato com o vírus, nós temos já o conhecimento de que algumas pessoas que têm uma imunidade própria, elas conseguem proteger algumas de não entrar em contato. E se a gente tivesse a vacina, aí seria ótimo, né? Que são os amarelinhos, que são os imunes. Por quê? Porque além deles estarem imunes, eles protegem também algumas outras pessoas. Então, acho que isso é importante. Então, a gente precisa encontrar, sim, essa vacina, ela já está em alto desenvolvimento, tá? As pessoas acreditam que essa vacina vai estar disponível rapidamente, temos que ter cuidado, porque antes dela ser disponível, ela tem que passar por todo um processo científico que é importante, né? E só para terminar, eu gostaria de chamar a atenção, eu trouxe esse slide aqui, de hoje, certo? Trauma do lockdown fará surgir nova geração de liberais. Eu acho que é importante a gente conversar, porque aqui tem pelo menos 5 grandes áreas de conhecimento, né? Trauma, psicologia, o lockdown da medicina, uma nova geração de liberais, ou seja, a economia. Tudo isso, essa multidisciplinaridade causada pela pandemia. Então, eu acho importante que a gente discuta mais sobre isso, porque cada vez mais a gente vai precisar de outras áreas para combater, né, esses novos males que vão surgindo. Novos, que eu digo, de modernos, porque nada de novo está escrito. Olha, a gente está falando de 1920, né? Então, a modernidade está nos trazendo outros conhecimentos e a gente vai precisar de outros conhecimentos para isso, tá bom? Muito obrigado. Era isso que eu tinha para trazer. Passo a palavra para a doutora Sandra Krieger. Parabéns, doutor. Queria cumprimentar doutor Marcelo pela excelência da moderação que tem feito aqui, agradecer ao AB de Santa Catarina pelo convite e parabenizar todos os seus integrantes, dirigentes, na pessoa do Rafael Orne, nosso presidente. Queria cumprimentar também o doutor Wilson, presidente aqui, ou Wilson, né?
presidente da nossa Comissão de Saúde, de Direito Médico e da Saúde, e doutor Ivan, que aqui partilha o seu conhecimento em medicina, tão caro a nós profissionais do direito, e cujas trocas eu acho que são muito importantes. Sua palestra é desafiadora a pensar em perspectiva, né? Então, eu gostaria de colocar nessa linha que o doutor Ivan fez a apresentação dele, na qualidade de médico, a primeira questão que ele coloca de paralelo com a gripe espanhola. Se do ponto de vista médico temos paralelos em relação ao que aconteceu na pandemia de 1918 e essa de agora, do ponto de vista jurídico, a gente também tem sinais de semelhanças e diferenças. Eu gostaria de destacar, em relação a essa questão específica de 1918, que lá nós não tínhamos Estado de Direito, pelo menos não aqui entre nós, e, normalmente, em alguns países, como Estados Unidos, França, Inglaterra, já terem instituições jurídicas solidificadas, o mundo não tinha essa estrutura de organização de ordem jurídica que hoje nós temos. Para o bem e para o mal, como adiante falarei, as questões de disciplinamento normativo hoje são muito diferentes. E do ponto de vista econômico, porque vejam, a teoria de Keynes no direito, na teoria econômica, né, falando aqui em macroeconomia, só surge em 1936. Então, o papel do Estado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista macroeconômico, em 1918 é incipiente. E aí puxo esse viés da pandemia de hoje para um cenário brasileiro que é de uma Constituição de 30 anos, construída à base de um dever prestacional do Estado brasileiro em relação a vários direitos fundamentais de primeira geração, tais como vida, liberdade, e os chamados de segunda geração ou segunda dimensão, dentre os quais o direito à saúde. O nosso sistema jurídico hoje é um sistema que oferece uma resposta justamente pela construção que a nossa Constituição brasileira deu institucionalmente ao sistema de saúde. Ela criou um arcabouço jurídico a partir de si, e aí destaco o artigo 5º e depois o 196 em diante, que estabelecem justamente o sistema brasileiro de saúde. Esse sistema tem vários tripés, mas suportes, né? Mas eu queria destacar dois. Um deles é universalidade e o outro é integralidade. O sistema jurídico brasileiro, o Sistema Único de Saúde, ele vem com uma resposta obrigatória do Estado brasileiro de fornecer universalmente, ou seja, independente da renda, independente da condição, independente de qualquer contribuição, uma saúde absolutamente oferecida pelo Estado. Se a gente pode discutir o seu grau de qualidade, mas a universalidade do sistema público de saúde brasileiro é, sim, efetivamente um modelo de prestação do Estado, e se ele é ineficiente pela falta de recursos, mas institucionalmente nós temos esse dever reconhecido pelo direito constitucional brasileiro. E também é relevante destacar, em relação aos princípios que regem a proteção do Estado ao sistema de saúde, a integralidade, que é a obrigação das 3 pessoas políticas no Brasil, União, Estado-membro, município e também o Distrito Federal, em ofertar a saúde e prestá-la. Então, nós temos estrutura jurídica para garantir ao cidadão brasileiro políticas sanitárias. E quando a gente encontra esse cenário de pandemia, nós temos um sistema de saúde estruturado, e esse, ao meu modo de entender as coisas, é seguramente o que nos garantiu minimamente uma reação mais rápida para a população brasileira. Se nós somos absolutamente, e somos, carentes de políticas públicas capazes de enfrentar, nem diria só uma pandemia, mas violência contra a mulher, a questão de tratamentos, a questão de oferta de medicamentos pelo sistema público, ainda assim,
a estrutura do nosso Sistema Único de Saúde, que vem a partir da Lei Orgânica de Saúde pós-Constituição de 88, que é 1990, a lei que estrutura o Sistema Único de Saúde no Brasil a partir dessa concepção da Constituição brasileira, dos princípios que a norteiam, e desse dever prestacional de saúde pelo Estado, a gente tem a obrigação que todos os entes políticos têm de fazer política pública, de oferecer saúde, de cuidar da vigilância epidemiológica, de cuidar da aprovação de medicamentos, ao mesmo tempo de garantir saúde primária. Né? O que é a saúde primária? É aquela básica de consulta médica, de exame de raio-x simples, a questão de traumas, acidentes, né? Que onde são prestados, e é isso que eu queria fazer essa segunda ligação com a exposição brilhante do doutor Ivan. Onde é que eles são prestados? Eles são prestados no município. É no município que as pessoas vivem, é na porta do CARS que ela bate, é a vigilância epidemiológica que, afinal, faz a pesquisa, faz o controle e faz a fiscalização, num caso desse, exemplificando, do isolamento. Então, o que nós temos hoje num cenário possível de já ser avaliado pelos juristas e com as suas relações em medicina e economia? Nós temos um cenário que veio sendo trazido para a sociedade brasileira a partir de normatizações que vieram muito rápido. Então, a portaria do Ministério da Saúde, que é de 19 de março, constituindo juridicamente no cenário nacional o estado de calamidade e emergência. A partir disso, nós temos toda uma legislação que foi rapidamente construída, aprovada, e se não é a das melhores, mas estabeleceu um outro cenário do ponto de vista jurídico. Vejam, a medida provisória de maio, que relativiza questões de direito do trabalho, a intervenção do Estado na propriedade econômica, quando impede o exercício regular de atividades de comércio, de indústria, de serviços. Nós temos uma regra que vem a partir da 1379, que é a lei que regula contratos e relativiza formas, prazos e, especialmente, licitações públicas, quando ela diz que pode a administração pública, em todas as suas esferas, contratar indiretamente prestadores de serviço, fornecedores de bens e produtos que sejam relacionados à pandemia, sem necessariamente ter que se proceder com todas as etapas formais de uma licitação pública. Fico aqui nesses exemplos que vêm, e teríamos vários outros, tais como a discussão agora do revalida do diploma médico, né? A telemedicina, que rapidamente foi regulamentada, temporariamente, ao menos, pelo Conselho de Medicina, e cujos projetos de lei já vêm sendo discutidos, né, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, no sentido de regular essa atividade médica. Então, do ponto de vista da relação de direito-medicina, em relação especificamente às respostas da pandemia, a gente tem a construção de todo um arcabouço jurídico. Já não se pode dizer a mesma coisa em matéria de política pública. E aí eu concordo plenamente com o doutor Ivan, coloca no final a questão de comparação da ausência de política pública em relação à pandemia de 1918 e agora, e veja, se lá nós tínhamos, como falei há pouco, nenhuma norma de macroeconomia, nenhuma estrutura de Estado, e muito menos a maioria do mundo inteiro, não regra jurídica clara em democracias sólidas, hoje a gente tem tudo isso. A gente tem um sistema de saúde pública consolidado que funciona. Se as pessoas se derem conta de tudo aquilo que o SUS dá conta de entregar à população, nunca mais, eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade, nunca mais fala mal do Sistema Único de Saúde nosso, que é um exemplo para o mundo. É um exemplo para o mundo. Ah, mas a gente tem fila. Tem fila, mas imaginem, nós temos 210 milhões de brasileiros cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Qual é a população da Espanha? Qual é a população da Alemanha? Qual é a população da França? Qual é a relação que temos? Então, o Sistema Único de Saúde da Espanha, evidentemente que é muito mais eficaz do que o nosso, e é público, integralmente. Porque a relação
recolhimento de recursos e aplicação de recursos versus a população que lá está sendo acobertada por esses recursos é infinitamente desproporcional a nós. Então, é muito simplista a gente imaginar que o sistema não funciona a partir da ausência de recursos, porque não é o sistema que não funciona, não é a estrutura jurídica constitucional brasileira do direito de saúde que não está bem estruturada, são as políticas decorrentes desse sistema. Então, quando nós enxergamos, e é muito nítido a gente verificar que a União, a quem caberia estabelecer uma política nacional de direito sanitário, não só jurídico, como esses exemplos que eu coloquei, mas especialmente de logística, de estrutura de variação conforme os estados, mas com respostas imediatas em números e em estratégias, a gente teria um cenário diferente, certamente, do que nós temos aqui. Nós temos hoje um cenário em que a União se desautoriza, se descompensa no sentido de oferecer logística, oferecer relações intermunicipais e com os estados. E nós temos uma questão que não é política, eu não estou falando aqui de política partidária, não estou falando aqui de ideologia, eu estou falando de política pública. A política pública é muito mais do que isso. A política pública transcende um governo. Ela tem um viés do Estado. E o Estado brasileiro tem sido, em função da ausência de políticas claras, completamente recalcitrante em relação ao atendimento à pandemia. Ora, nós temos um plano do Ministério da Saúde voltado a um protocolo com um determinado medicamento, com uma política de isolamento. Ora, nós temos a intervenção da Anvisa comprando medicamentos, mas atribuindo aos municípios e aos estados as políticas internas de distribuição e de aquisição, por exemplo, do kit intubação, porque não adianta só ter comprado a máscara e ter comprado o respirador se não tem o anestésico para que as pessoas possam ser atendidas na UTI. Então, falta, obviamente, entendimento entre as três esferas de política institucional brasileira, que é, na verdade, volta à Constituição, aquilo que se diz do sistema tripartite. Então, qual é a lógica disso? A União estabelece a política maior, que é nacional, o Estado, a política regional, de atendimento à população, de tipo de medicamento, de protocolo, e o município executa. É para todo tipo de prestação de serviço de saúde pública que nós temos essa lógica. Hoje, nós temos uma lógica invertida. A União é que arrecada e aplicou menos de 30% daquilo que ela tem orçada e o dinheiro lá reservado no orçamento, em caixa de recursos, aplicou menos de 30% naquilo que ela poderia ter passado para os estados e municípios. Não sei por quê. Tenho tentado entender isso, inclusive institucionalmente participando de reuniões que contam com representantes dos estados, dos municípios, da União, do Ministério da Saúde, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Justiça, do CNJ. E a gente tenta construir um sistema de parceria capaz de fornecer algum tipo de influência de informação para o sistema jurídico, para o judiciário, mais 5 minutos. para o Ministério Público, obrigada, para a OAB, mas a gente não tem como interferir naquilo que o Poder Executivo tem que entregar. Então, hoje, o cenário que os juristas e médicos aqui podem contribuir para conhecimento aqui no nosso Congresso é de que a gente precisa entender esse processo a partir do entendimento de que, efetivamente, para os municípios foi entregue o ônus do combate à pandemia, da realização de políticas, e aí a gente tem esse desencontro de prefeitos que não sabem se fazem o isolamento ou não, porque nacionalmente nós temos um programa que foi e voltou várias vezes. Então, esse reflexo é um reflexo, e não é retirar a responsabilidade dos municípios, pelo contrário, eu preciso registrar aqui que tudo que a gente tem visto é que, em função do sistema tripartite, são os municípios que estão executando a política de enfrentamento da pandemia e, especialmente, aplicando recursos. Então, eu queria registrar tudo isso
nesse complemento que eu estou dando aqui, para a brilhante colocação do Dr. Ivan em relação a tudo que a gente recebeu aqui de informação. Eu agradeço muito e devolvo a palavra ao nosso mediador, doutor Marcelo, meu querido ex-aluno da FURB. Obrigado, doutora Sandra. Passo a palavra para o doutor Wilson. Muito obrigado. Queria cumprimentar o doutor Marcelo, que está dirigindo o nosso painel. O Marcelo, como presidente da Comissão de Cultura, nos conhecemos recentemente, especificamente para esse evento, mas já nasceu uma amizade que vai perdurar. Quero cumprimentar o presidente, Dr. Rafael Horn, nosso presidente da seccional catarinense, Dr. Pedro Miranda, todos os demais envolvidos e que possibilitaram a realização desse evento, que já tem sido um grande sucesso. Quero cumprimentar a ilustre doutora Sandra Krieger, que é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem se desincumbido das altas funções que esse cargo lhe cometem de maneira brilhante, de maneira comprometida. E ainda há pouco, nos bastidores, eu me referi a ela quando vi um voto de uma decisão, um caso estruturante do Ministério Público, em que ela foi relatora e que foi aprovada à unanimidade naquele conselho. Então, receba meus cumprimentos e reconhecimento. Obrigada. Também o caro doutor Ivan, que, digamos assim, deixou muito mais difícil para todos nós falarmos aqui, depois da brilhante fala dele, né? Também corroborada pela fala da doutora Sandra, né? Que me deixa aqui numa posição quase que sem assunto para falar, né? Mas eu vejo que esse é um tema que ele tem repercussões múltiplas, né, em diversas áreas, e o que a pandemia revelou, né? Quem me conhece, doutora Sandra, doutor Marcelo, doutor Ivan, sabe que eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? E eu estava dizendo que essa quarentena, lockdown, enfim, esse confinamento, ele causou em mim, aqui no meu núcleo familiar, a síndrome de Jaque, né? Já que está em casa, lave uma louça. Já que está em casa, leve o cachorro para passear. Já que está em casa, e assim vai, né? Então, apenas uma brincadeira para quebrar o gelo. Né? Mas eu me lembro, há um tempo atrás, que quando a economia da China ia mal, um comentarista de economia, ele disse assim, olha, quando a China espirra, o mundo inteiro diz saúde, né? Porque se a economia da China quebrar, o efeito borboleta decorrente disso vai afetar uma grande parcela do mundo. E hoje, por conta do coronavírus, a rapidez com que esse vírus se espalhou, da mesma forma, a China espirrou e todo mundo, muito apressadamente, diz saúde, né? Se recupere logo. E a partir de algo que muitos líderes mundiais não deram bola, enfim, em alguns casos até menosprezaram essa pandemia, a todos surpreendeu com essa escala global, a rapidez com que se espalhou, né? E ela foi revelando uma série de situações que a todos surpreendeu. Primeiro, eu confesso que eu fiquei chocado quando o primeiro-ministro do Reino Unido, ele disse que a ideia deles, o plano deles era não ter plano. Né? Não, vamos infectar todo mundo, vamos aí deixar todo mundo ficar imunizado automaticamente, e aí se tinha... Doutor Ivan, será que vai haver uma imunidade mesmo? Será que vai ser uma imunidade temporária, depois que a pessoa se recupera, né? Não cura, mas se recupera? Como é que fica isso? Né? E eles fizeram, então, uma análise através de estatísticas e probabilidade, e verificaram que o número de óbitos traria uma situação avassaladora para aquele país. Então, eles inicialmente implementaram essa política pública e, no curso dela, resolveram corrigir e pagaram alto preço por isso. Né? Enquanto a OMS dizia os 3 T's, né? Test, Trace and Treat. Teste, né? Detect, Trace, mapeie, né? E trate.
né? Então, o Brasil, inicialmente, e trazendo já para a nossa realidade, né, nós temos, de um lado, foi, de certo modo, a criatividade, né, do povo brasileiro, dos nossos engenheiros, né, e vimos aí uma corrida, né, quase que uma corrida do ouro, né, de empresas, engenheiros estudando para tentar fazer respiradores, para suprir a demanda. Então, a pandemia ela foi revelando tudo isso, né? E nós passamos por... eu estruturei a minha fala, né, em diversos tópicos para ilustrar tudo, de algum modo, o máximo possível que a pandemia nos revelou, né? Então, de certo modo, lá no iniciozinho, né, a pandemia, e principalmente os decretos de restrições, quarentena, vinha à tona, pois e se eu descumprir esse decreto, né? O que vai acontecer comigo? E se o médico, doutor Ivan, lá na ponta, não notificar a autoridade pública dessa doença, o que vai acontecer com ele, né? E aí vem todo aquele dilema, pois eu aqui médico não tenho como saber, tem uma síndrome respiratória, mas eu não tenho como identificar se é ou não é, notifico ou não notifico. Então, inicialmente, havia ali uma lacuna de protocolo médico, e o médico ficava à mercê de se expor, né, perante as autoridades públicas, né? E então, toda essa discussão, nós vimos também alguns excessos que foram praticados em razão de uma incompreensão por parte de algumas autoridades de como executar essas restrições em benefício maior, em benefício da coletividade, né? Estamos aqui um caso que ocorreu em Forquilinhas, perto de Criciúma, que estava havendo um culto familiar, né? Um evento familiar dentro da casa, 7 pessoas reunidas fazendo um culto, enfim, evangélico. A polícia militar entrou, ameaçou prender. Depois o comandante da polícia militar compareceu naquela casa, pediu desculpa à senhora, e até fizeram uma oração junto. Foi um fato bacana, assim, né? E a pandemia, ela também revelou, nós falávamos também nos bastidores, um incremento no número de violência doméstica. E, casualmente, o nosso legislador ele já estava trabalhando, antes da pandemia, com 2 projetos de lei que foram sancionados durante a pandemia, né? Então, veja que, enquanto esse caos global da pandemia ensejou o aumento de casos de violência doméstica, veio a Lei 13.984, de 3 de abril de 2020. O que essa lei instituiu? Dentre as medidas protetivas, a obrigação do agressor de frequentar centro de educação e reabilitação, né, com acompanhamento psicossocial. Então, isso é relevante. Depois, em 13 de maio, a Lei 13, já no meio do caos da pandemia, né? Onde não houver delegado, o próprio agente policial, veja que inovação, né? Não o juiz e nem o delegado, mas o próprio agente policial aplica a medida protetiva. Isso é uma inovação fantástica. E agora sim, um projeto de lei que nasceu durante a pandemia e ele foi sancionado também durante a pandemia, que se tornou a Lei 14.022, de 7 de julho de 2020. A principal inovação é o artigo 5º dessa lei, que prorroga automaticamente as medidas protetivas concedidas, por conta justamente da impossibilidade de deslocamento e tudo mais que as restrições de contenção da pandemia ensejaram, né? Vejam que interessante, né? Em termos de Estado, né? O Estado reagindo à pandemia, né? Nós temos inicialmente a Anvisa num movimento de impedir que a farmácias, em geral, e farmácias de manipulação, expusessem à venda máscaras, essas máscaras de tecidos que todos nós temos aí, 10, 15, em suas farmácias. Por quê? Porque a regulamentação, a Anvisa possui as suas resoluções da diretoria colegiada que impedem que qualquer produto seja vendido dentro de uma farmácia sem que ele tenha primeiro um registro e depois uma autorização da Anvisa, né? Com todos os testes, enfim. Então, quer dizer, isso provocou algo assim
naquele momento em que se precisava e que se pregava a necessidade de máscaras, havia essa paradoxal postura da Anvisa, né? E nós advogamos por uma Associação Nacional de Farmácias, e o presidente dessa associação nos telefonou e falou: Wilson, tem como entrar com uma a Anvisa dessa proibição de vender máscara, porque precisa, veja, a OMS está falando, use máscara, não sei o quê, nós não temos suficientes. Lembra que chegou a faltar, em um dado momento aqui no Brasil, álcool, né, álcool em gel e também máscaras. Então, naquele momento, nós avisamos uma ação coletiva, o juiz federal de Brasília concedeu a liminar, né, com validade nacional, e aí derrubou, então, essa vedação da Anvisa e as farmácias puderam vender máscara. E, em seguida, a Anvisa edita uma norma mitigando, então, essa restrição e autorizando a venda de máscara. A mesma coisa em relação ao álcool em gel. As farmácias de manipulação, elas poderiam vender apenas até 250 ml, fabricar e vender, né, até 250 ml. Nos estoques das farmácias da indústria, já não havia mais álcool. Então, as farmácias de manipulação, elas tinham álcool suficiente nos seus depósitos, mas elas podiam fabricar e expor à venda, no máximo, embalagens com 250 ml, um nada, frente à demanda. Então, de novo, essa mesma associação: doutor, podemos entrar? Podemos, vamos entrar. O mesmo juiz federal concede a liminar e a mesma reação da Anvisa, recebe a liminar, uma semana depois mitiga, suspende a sua normativa e permite, então, que as farmácias de manipulação exponham e vendam até 1,5 litro dentro das farmácias. Então, teve esse movimento que, no final das contas, acabou sendo benéfico. Claro, a Anvisa ela precisa sempre de segurança e eficácia dos medicamentos, das substâncias, para assegurar que seja respeitada a integridade física dos pacientes, enfim, da população como um todo, né? Mas, em certos casos, às vezes se torna, de certo modo, um pouco incompreensível. Que a doutora Sandra Krieger mencionou também em relação à telemedicina, nós demos um salto quântico, praticamente, né? E, em termos de telemedicina, de videoconferência em geral, aquilo que nós iríamos evoluir, talvez, em 7, 10 anos, nós evoluímos em 3 meses, né? Hoje eu falei, ainda há pouco, a desembargadora Salete nos telefonou, eu fui assessor jurídico dela, secretária jurídica de gabinete e tal, e ela me telefonou contando que alguns parentes dela estavam com Covid, enfim, uma situação bem, bem delicada. E ela dizia que até ela disse: Wilson, você não vai acreditar, até eu faço videoconferência agora sozinha, da minha casa, em Criciúma. Eu digo: olha, desembargadora, que coisa boa, né? Quer dizer, todo mundo se adaptando a essa nova realidade, e talvez uma realidade que venha para ficar, né? E na telemedicina não foi diferente. Se nós voltássemos no tempo, quando pela primeira vez se normatizou, doutor Ivan, alguma coisa em relação à telemedicina, isso foi em outubro de 1999, naquela chamada Declaração de Tel Aviv, mas era uma interação médico com médico e não médico-paciente. O que a pandemia nos permitiu foi que, através da resolução do CFM 2227, e antes da pandemia, na verdade, essa resolução teve um ensaio, né? O Conselho Federal de Medicina vem e diz: olha, está aqui, esse é o modelo e estrutura da telemedicina. Uau, maravilhoso, médico atendendo paciente, médico expedindo requisição pela internet, enfim. E 2 meses depois, o CFM volta atrás e revoga essa mesma resolução e volta a estaca zero. Aí vem a pandemia. Ex-ministro Mandetta no Ministério da Saúde, portaria 467 de 2020, traz Doutor, mais 5 minutos. Obrigado pelo informe. Traz ali algo mais robusto, uma portaria com uma musculatura boa, dizendo exatamente o que o médico pode fazer, o que o médico não pode fazer. E depois nós tivemos, pelo Congresso, às pressas, a edição de um projeto de lei que resultou na Lei 13.989, que é bem magrinha, uma lei muito magra. A portaria do ex-ministro Mandetta é muito melhor em termos de definição e tal, né? E também nós tivemos o seguinte caso que eu tomei conhecimento, viu, doutor Ivan? Um neurocirurgião de Florianópolis, ele desenvolveu em 3 dias um sistema de telemedicina, um sistema que o médico poderia atender de qualquer lugar, a rastreabilidade da medicação,
impede que a mesma receita gerada pelo sistema de telemedicina circule, né? Ela fica vinculada àquele paciente, as farmácias conseguem detectar, enfim, a criatividade. E eu queria destacar, já arrumando para o final, outro ponto, né, que a pandemia nos trouxe, nos revelou, que foi a politização da doença. Quando eu tinha 18 anos, 17 anos, na verdade, só queria surfar. Né? Vou surfar. Hoje eu não tenho condições nenhuma de surfar, mas naquela época eu podia. A minha mãe me pegou pela orelha e disse assim, não, vai estudar fora. E aí eu me inscrevi no concurso, eu queria ir para a Austrália para poder surfar, não deu. Primeiro lugar do concurso pegou a Austrália e me sobrou o Reino Unido. Então eu fui para o Reino Unido. E eu me lembro que lá eu fui morar em Belfast, na capital da Irlanda do Norte. E lá, você, pelo simples fato de você pronunciar o nome de uma cidade, eles sabem se você é católico ou se você é protestante. Então, se eu digo, tem uma cidade lá que se chama Londonderry. Né? Se eu falo Londonderry, eles, porque eu uso a expressão Londonderry, eles entendem que eu sou protestante. Agora, se eu falo Derry, eles sabem que eu sou católico. E aqui no Brasil, de modo semelhante, se eu disser que eu vou tomar cloroquina, se eu for infectado, eu estou revelando, de certo modo, a minha simpatia por uma ideologia política. E se eu disser que eu não vou tomar cloroquina, né, eu estou dizendo o contrário. Quer dizer, a politização que faz tão mal, que acarreta uma medicina sem evidências, que a politização que acaba foco das autoridades, aquilo que é essencial. Então, nós temos uma devastação das finanças públicas, não só em Santa Catarina, nesse tormentoso escândalo dos 33 milhões, dos 200 respiradores que nunca chegaram, e sabe-se lá como vai chegar, né? E também revelou algo que a doutora Sandra constatou e que é imprescindível, né? Se de um modo, lá em 1918, nós não tínhamos uma estrutura normativa, hoje nós temos aqui, no nosso país, graças a brilhantes advogados como Rui Barbosa e tantos outros que nos antecederam, que brigaram por essa nossa Constituição Federal. E é graças a esse livrinho que nós temos o artigo 196, que nós temos um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, que não é perfeito, né? Pode ser corrigido, mas ele tem que ser aprimorado, né? E, além de tudo, a pandemia, e agora sim, por exemplo, algo que nos deixa estarrecidos, né? Como, por exemplo, na minha visão, a extorsão, né, que os Estados Unidos praticou contra a OMS. Olha, não fala isso, não pregue isso, não diga isso, senão eu vou sair da OMS. O presidente da OMS insiste naquela postura e os Estados Unidos se retira da OMS num momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar é que a pandemia revelou o pior do homem e também o melhor do homem, né? E a saída, na minha modesta opinião, é nós aprimorarmos os organismos jurídicos internacionais, né, para que eles possam ter uma melhor coordenação, né, uma integração, que o nosso Ministério Público continue sendo muito atuante. E, a propósito, a OAB, o presidente Rafael Hornes, pediu também um ofício para o governo do Estado, alertando do Estado se afastar e deixar na mão dos municípios sem nenhuma coordenação, a luta, enfim, toda a estruturação das estratégias de combate à pandemia. Então, a OAB de Santa Catarina, ela está ativa, ela está vigilante, e não há outro caminho a não ser mesmo permanecer vigilantes e fazermos, cada um de nós fazer a nossa parte, né? Nos isolarmos, usarmos aí todas as estratégias de segurança sanitária e valorizarmos a nossa Constituição e os nossos profissionais. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado pela fala, Dr. Wilson. Eu vou fazer minhas considerações finais. Estamos atravessando um momento incerto em nossas vidas. É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores chegarão. Enquanto isso, vamos buscar encontrar no nosso lar aquele canto que escolhemos como nosso, um conforto e uma segurança. Vamos ligar para a pessoa que amamos e lembrá-las constantemente de quanto admiramos e de quanto é importante que todos se cuidem. Quero agradecer a participação de todos os convidados, Dr. Wilson Conner Campos, doutora Sandra Krieger, e em especial ao nosso
nobre convidado, doutor Ivan Leal de Moura Júnior. Quero agradecer a quem tirou um tempo para assistir esse painel numa sexta-feira e boa noite. Boa noite a todos e dou por encerrado esse painel.